boa tarde. Então vamos lá respondendo as perguntas. Eu atuo há 9 anos nessa área. Desses 9 anos, 7 como voluntária, né? Eu era estudante de psicologia e fazia trabalho voluntário lá no Anjos. Depois eu me formei, continuei como voluntária e há 2 anos eu estou como psicóloga, né? Integrando a equipe técnica do Anjos da Vida. Então, vou falar um pouquinho do meu cotidiano, das minhas atividades desempenhadas no Anjos da Vida. Bom, nós temos lá um grupo chamado Atitude Adotiva, né, que é um grupo que ele tem o objetivo de focar na família. Então, a cada 15 dias, nós temos encontros, e inclusive eu coordeno esse grupo. Então, é um momento de escuta e de orientação com as famílias. Então, ali nós temos as famílias habilitadas, né, que já estão aguardando a chegada das crianças. Nós temos as famílias, casais, né, e outras pessoas que já adotaram, né, e aquelas também que já estão em fase de adaptação, né, e outras que já estão integradas e que já passaram, né, dessas etapas, mas que igualmente continuam com a gente, porque as demandas vão mudando, vão alterando, e a gente funciona no sentido de criar esse espaço de escuta e orientação. Então, como nós temos uma equipe que é multidisciplinar, nós temos uma pedagoga, uma advogada, 2 psicólogos, né, e ah, uma assistente social, né. Então, nós, de acordo com as demandas dessas famílias, nós fazemos essas orientações, né, de cunho voltadas, né, demandas voltadas para assistência social, outras da área jurídica, né, que é a nossa advogada das orientações, né? E isso não só ali no grupo, né? Também de forma individual. Como o meu trabalho se articula com a justiça? Bom, atualmente o que tem ocorrido com uma certa frequência é, são solicitações da minha parte para que eu possa acessar o histórico de alguma criança, né, que foi adotada, porque muitas vezes os pais eles não têm acesso ou eles nem sabem, né, que eles teriam esse direito, ou muitas vezes eles sabem, mas eles não querem, porque eles acham que né, é, que o histórico das crianças advindas da adoção são sempre históricos de abandono, né? Na maioria das vezes de abandono, de violência, né? Então, essas informações muitas vezes ferem, né, a sensibilidade dos pais, né? Ou por isso, ou por uma questão, mas é que a história dele agora não importa, né? O que importa é daqui para frente, né? Uma vida nova, né? Como assim, quase uma tentativa inconsciente de tentar apagar o passado da criança, né? E aí é claro que justamente nesse sentido que a gente acaba orientando a importância de acessar, né, essas histórias, principalmente para nós, os profissionais que trabalham com essas crianças, porque nesses históricos tem muitas informações que nos ajudam a compreender alguns comportamentos, né, algumas tendências e questões que eles trazem, né? Então, atualmente tem sido dessa forma que eu tenho, o meu trabalho tem se articulado, né? Mas é claro que atualmente também o grupo, né, o Anjo da Vida, nós não temos oficialmente, oficialmente não somos nós que, que fazemos o trabalho com os pais para eles, para os habilitar, né? E esse trabalho acontece no fórum, né? Existe uma outra dinâmica no fórum, que os pais, né, um protocolo que os pais precisam passar, né? Mas antigamente o Anjo da Vida tinha sim, né, essa atribuição, né? Mas de igual forma, o Anjo da Vida é o único grupo no Brasil que trabalha com adoção e que tem essa preparação de 6 meses, porque geralmente esses cursos são muito curtos, né? São muito pequenos e muitas vezes, infelizmente, acabam não preparando adequadamente essas famílias para as demandas, né, que ocorrem no contexto da adoção, né? Então, um processo mal feito vai, infelizmente, culminar em devoluções, né, que é algo que para nós é uma das, talvez a pior coisa que possa acontecer, né? Porque se a criança é devolvida, é sinal que o processo não foi bem feito, não foi bem elaborado. Mas, me detendo aqui diretamente à pergunta de que forma o meu trabalho se articula com a justiça, atualmente é dessa forma. Mas a, a, a parceria entre a psicologia e a justiça é extremamente importante quando a gente fala em adoção, né? Seja muitas vezes atuando a pedido do judiciário, através de avaliação, de entrevista, né, de escutas. Não é exatamente o que eu faço, né, ali no Anjos da Vida, mas
há também essa possibilidade, né? Então existe assim uma articulação no geral que é muito proveitosa, tá? E que traz muito benefício para as famílias, para as crianças, né? Essa parceria entre a justiça e a psicologia. Mas é claro que dependendo da demanda, né, essa articulação ela vai se desdobrando para outras coisas, né? Depende muito das demandas que vão surgindo. Bom, ali a quarta pergunta é referente aqui quais são as principais demandas, né, que os sujeitos que buscam o atendimento, né, têm em relação ali ao judiciário, né? Então, ao judiciário, muitas vezes é mais uma questão, eu estou falando muito da realidade ali de onde eu trabalho, né? Muitas vezes, ou quase sempre, é muito referente a essa parte burocrática, né, da suspensão do direito da família de origem, né, sobre a criança, mudança do nome, né, uma questão assim mais voltada para essa questão documental, né, essa transição da questão assim de documento, do nome, da mudança do nome, né, é, é, e como ali os pais por adoção, quando eles estão habilitados e quando eles são chamados para buscar as crianças, né, todo esse processo, né, do pátrio poder, né, da destituição do pátrio poder, da família de origem, tudo isso já aconteceu, né? Então, mas depende muito da maneira com que ou a cidade ou o município, né, que está realizando essa tramitação acontece para que tudo isso aconteça de uma forma bem tranquila, né? E que os pais consigam fazer toda esse trâmite, né, de forma tranquila, sem muito embaraço, né? Então ali as demandas que acontecem, é claro, a gente tem notícias de outros lugares que são outras coisas, né? Mas ali conosco, o que mais ocorre realmente é nesse sentido, né? E ali, no caso, nós trabalhamos com as famílias que estão vinculadas a nós. Porque aqui, por exemplo, quando a gente pensa em balneário, o balneário já tem ali no fórum toda um protocolo para lidar com as famílias que estão aguardando, né? Mas nós não trabalhamos nessa parceria direta com o fórum. Tá? O nosso trabalho nós fazemos busca ativa, né? Nós captamos esse pessoal que tem interesse pela adoção de uma outra forma, né? Seja através do curso, né? Nós temos o curso de preparação, né? Depois que são essas etapas, o pessoal entra, faz o curso durante esses 6 meses, né? Depois vem a habilitação, depois eles continuam com a gente aguardando, né? A chegada dos filhos, e aí quando os filhos chegam, de qualquer forma, eles precisam passar por esse curso do fórum. Né? Então, o fato deles estarem conosco não faz com que esse grupo do fórum que eles não precisem fazer, eles precisam fazer igual, né? Mas o nosso ele tem uma duração maior, né? E aí a gente acaba se aprofundando um pouco mais sobre esse universo da adoção, né? Principalmente quando eles têm essa questão do perfil, né? De criança de tal a tal idade, né? Então existem muitas questões que o curso vai abrir, né, muitos horizontes das famílias para entenderem as possíveis situações que os aguardam, né, nesse processo depois que as crianças estão com eles. Então, essas demandas, dentro da minha atuação, ela vai muito na direção também de orientar os pais da importância de acessar essas informações referentes à família pregressa. Né? E principalmente de desmistificar. É claro que, como nós trabalhamos com famílias habilitadas que nem sempre fizeram curso com a gente, muitas vezes eles têm essa noção de que essa família, eu não quero saber do passado, porque o passado não importa, agora a gente vai começar uma nova vida, né? Que é uma fala muito romantizada, né? E que, por mais que a gente entenda que de fato é o início de uma nova história, isso não quer dizer que a gente vá negar essa história que é pregressa, né? Porque essa criança ela ainda vai construir uma ponte entre essa história que ela está deixando ou que ela está ou que faz parte do passado dela para essa que vai iniciar agora. Então, a adoção é uma ponte entre uma história e outra. Né? Então, quando os pais muitas vezes trazem essa fala de eu não quero saber, porque não importa saber o que aconteceu com ele, então o meu trabalho vai muito na direção de fazer essa sensibilização que importa sim, que é importante. Né? E que o passado dele e dela, mesmo que seja um bebê recém-nascido, não pode ser negado, porque essa história é a história dele, é a história que o constitui. Né? E que quanto mais a gente saber sobre ela, melhor será. Porque em algum momento no futuro, isso é fato, ocorre, essa criança ela vai crescer e ela vai fazer a famosa pergunta, né? Quem são os meus pais biológicos, né? Então, assim, e isso é algo que esse filho ele tem direito a saber. Então é importante que quando essa pergunta vier, se a gente não tem
muita informação a respeito, é importante a gente trabalhar com a informação que está ali, né? Então, dentre outras coisas, essa é uma das questões, né? E a outra também é mostrar o valor dessas informações para garantir qualidade de vida e de boas relações, né, a respeito dessa criança, né? Por exemplo, então, só para dar um exemplo assim prático. Então, muitas vezes a criança ela vai ter determinada reação quando acontece alguma coisa. Sei lá, na hora de tomar banho, a criança tem ali de repente, um determinado comportamento. Se a gente sabe da história pregressa, né, a gente começa a entender de onde vem esse comportamento. E aí a gente, né, consegue orientar os pais com estratégias para lidar com aquela situação. Se a gente não sabe, nós vamos interpretar tudo que acontece por birra ou outras coisas. Porque uma coisa é efetivamente a gente saber que as crianças vêm de um passado complicado e tal. Outra coisa é a prática, é viver isso no dia a dia, né? Então, já aconteceu de ter mãe que me falou assim, ok, então a gente acessa, mas aí eu vou trazer, aí você lê as informações, porque eu não sei se eu vou conseguir, né, acessar essas informações, saber as coisas que ele passou, né, e tudo bem, né? Mas é uma fala um pouco mais consciente, né, de alguém que compreende a importância de não ocultar essa história, porque essa história é a história dele, né? E quanto mais a gente souber sobre ela, melhor será. Tá. Então, assim, só para complementar, uma outra demanda também, uma outra questão que dentro da psicologia a gente acaba trabalhando é a questão do nome. Porque muitas vezes, quando é recém-nascido, quando são crianças pequenas, né, muitas vezes o juiz ele vai perguntar para os pais se eles querem ou não mudar, né, o nome da criança. Ou se elas são maiores, a orientação é que veja com a criança se ela quer ou não essa mudança, né? Eu digo do primeiro nome, né? E aí, muitas vezes, o que acontece é que quando as crianças são pequenas e os pais mudam, a gente sempre procura saber o que está motivando essa mudança, né? E aí, já aconteceu, porque isso não acontece da noite para o dia, né? Tem que esperar a documentação, então aqui vem essa questão burocrática. Então, uma das histórias que eu lembro é de uma mãe que ela ia marcar consulta, né? E ela não conseguia, pela falta de conhecimento dos profissionais lá da unidade de saúde, eles chamavam o menino pelo nome antigo, né? Então, ela já tinha ido, falado, olha, ele é o meu filho por adoção, a gente está aguardando sair a documentação, mas o nome social dele é o nome tal. Né? Então, toda vez que ela ia fazer consulta, né, chamava pelo nome antigo, e isso causava uma certa dor para ela. Né? E ali a falta de manejo dos profissionais, né, acabava trazendo assim um certo sofrimento, né? Porque aí a moça dizia, mas é o nome que está aqui, né? Então, até mesmo nessa questão do acesso a atendimento, né, público, essa questão assim do nome, e aí trazia esse sofrimento. E aí a gente também acabava trabalhando com eles, porque se a criança vai, né, num outro lugar, aí chamam ela pelo nome, em casa chama de outra. Então isso também acaba também trazendo uma certa confusão para a criança entender qual que é o nome dela, né? Então aí, claro, essa parte o direito vai trabalhar no sentido, né, de agilizar para que essa parte burocrática se resolva, mas dentro da psicologia nós vamos trabalhar outras questões, né, no sentido dessa mãe ter estratégias, né? E aí a gente vai buscar, por exemplo, de que forma, o que a orientação que se tem dentro para crianças adotivas, dentro do dispositivo, né? Dentro da rede. Então aí a gente vai buscar essa articulação para que essa mãe tenha essa orientação com a gente, né? Para que ela possa fazer valer o seu direito, né? Inclusive de falar, olha, mas acontece que é um nome que está aí, mas né, o nome social dele ou dela é esse, é meu direito, né? Isso aqui está em tal lugar. Então a informação também como um fator de cuidado, né? Para essa família. Olha, essa pergunta ela é bem interessante, né? Qual é a maior dificuldade que o profissional da psicologia encontra trabalhando com a demanda da adoção? Nossa, são vários, né? São vários. Mas um assim que eu acho um dos mais complicados e difíceis, né? É quando os pais eles fazem, né, o curso, tal, e aí quando a criança chega, né, muitas vezes eles desaparecem, né? Embora a gente passe sempre essa orientação, que é importante continuar, que é importante, enfim, essa é uma dificuldade recorrente, né? Porque quase que um abandono, né? Agora a gente adotou, a gente não precisa mais. E aí o que acontece? Lá na frente, esses pais voltam quando surgem as dificuldades, né? E a gente acaba indo muito naquele movimento de apagar a fogueira. Então, quando dá problema, eu vou, e se não tiver problema, eu não vou. Né? Então, esse é um das dificuldades, né? É, as demais vai muito na direção de desmistificar, né? Desmistificação, porque os pais eles vêm com várias
muito impregnados, né, de mitos sobre a adoção, né? É, principalmente quando a gente fala sobre essa questão assim de de crianças, que se elas são menores, vai ser mais fácil, né, de educar, né? Então, se são bebês, né, que bebê é mais fácil porque ele não lembra, né, porque ele, é, ou então porque eu não vou falar que ele é adotado, vou criar como se fosse biológico, né? Então, isso é uma das dificuldades, né, de falar, olha, não, né, mesmo que seja um bebê, ele tem uma história pregressa, né, ele vem de um outro contexto, né? São questões que em algum momento vão aparecer, porque a literatura sobre adoção vai falar muito sobre isso. É, sobre essa questão também de não dizer que é adotivo, né? Que vai trazendo também o quanto que muitas vezes os adultos, ou a sociedade em geral, ainda tem muito preconceito relacionado à adoção, né? Ou então, mas é porque a gente não sabe de quem que são os pais biológicos, né? Então ele pode desenvolver algum comportamento, né? Ser revoltado, então tem muitas questões. Né? E uma delas, e essas que eu estou falando, algumas que estão me vindo assim no geral, mas existem muitas dificuldades, principalmente quando chega no período da adolescência, né? Então, por exemplo, as crianças que são maiores, que são as adoções necessárias, né? Hoje em dia a gente não fala mais adoção tardia, né? A terminologia utilizada atualmente é a adoção necessária. Então, são adoções que elas trazem alguns desafios bem pontuais, que existe ali alguns comportamentos que as crianças maiores vão trazer, e que se os pais não estão devidamente orientados, esclarecidos, eles, quando surgirem esses desafios, eles terão mais dificuldades, né? Então, enfim, e um dos grandes desafios também são as adoções à brasileira, como se diz, né? Que são feitas fora desse protocolo, desse trâmite indicado, né? Porque legalmente qualquer mulher pode entregar o filho para adoção se ela não quer ficar, se ela não pode, né? E dentro disso existe no judiciário ali um protocolo, né? Ela faz a entrega legal, ainda se tem. Aí depois vai se saber se na família extensa tem alguém que possa ficar, porque no judiciário o que se trabalha é para que essa criança ela possa ficar com a sua família de origem, né? Uma vez que isso não é possível, ou porque o direito dessa criança já foi ferido, ou porque não tem quem fique, aí sim, né? Porque já aconteceu o caso da mãe abrir mão e dos avós serem chamados e assumirem a criança, né? Mas, enfim, quando tudo isso acontece, a criança acontece essa entrega legal, ainda há 10 dias que o juiz dá, né, de tempo para que, se houver um arrependimento, houver alguma questão, para que se possa fazer, né, para que essa mãe ou essa família possa ficar com a criança. Né? Então, quando a adoção é feita brasileira, não acontece isso. O fulano que sabe de alguém que vai ter, mas não quer ficar, né? Então fica super confuso. Né? Então a adoção brasileira é uma das coisas piores que pode acontecer, porque isso vai se desdobrar em várias dificuldades lá na frente que vão ficar como desafios a serem superados. Né? Então isso também é um dos grandes desafios. Né? Mas então, tem milhões, né, para se pensar. Quais os maiores desafios emocionais das crianças adotadas e dos pais? Nossa, milhões, milhões. Olha, um dos grandes desafios é estabelecer vínculo, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito com os pais no pré e no pós-adoção é que antes de impor regras, de fazer aqueles contratos verbais, primeiro é preciso vincular, né? É preciso né, fazer com que trabalhar a questão do vínculo. Primeiro a gente vincula e depois a gente gradualmente vai estabelecendo regras e tudo mais. Mas assim, das crianças são vários, né? São vários. Muitas vezes da dificuldade da comunicação, né, mesmo, é, de falarem a respeito, por exemplo, da família de origem, porque existe muitas vezes as crianças institucionalizadas que ficam nos abrigos, né? Existe muitas vezes orientações, né? E aí é claro que a gente está falando de profissionais, né, que muitas vezes não estão devidamente instrumentalizados para lidarem, né, com esse contexto. Né? Então, muitas vezes a criança entra num sofrimento profundo porque ela sente falta, né, daquela família. Né? E aí da família de origem. E é dito muitas vezes para elas que se elas falarem dessas famílias de origem, que os pais atuais não vão
vão devolvê-las ou não vão querer ficar com elas, né? Porque isso infelizmente, são coisas que ocorrem e que a gente acaba tendo acesso a essas informações justamente através do atendimento com as crianças, né? Então, e aí muitas vezes os pais de origem, os pais para adoção trazem muitas vezes essa questão, mas como é que ela pode estar com saudade se ela apanhava, se ela era deixada com fome e tal. E aí tem toda essa questão de falar, né, que a questão que havia violência, mas havia afeto também, né? Então muitas vezes crianças que eram elas que tomavam conta do pai que era alcoólatra, da mãe que usava droga, né? E que ela tinha amor por aquela mãe, né? Então assim, então o fato de haver violência, de haver outras questões que comprometiam a saúde emocional da criança e outras coisas, não quer dizer que não existia afeto. Então, assim, então muitas vezes é complicado tanto das crianças e principalmente dos pais por adoção compreenderem, né, que aquela criança ela tem uma teia de sentimentos que envolve, né, que a envolve, que ela vai manifestar isso das formas mais variadas, né? E desde aqueles casos que as crianças não querem saber, não querem falar, né, não querem estabelecer nenhum tipo uh, de, de contato com as experiências que elas tiveram, né? E elas agem como se nunca tivesse tido uma outra vida, né? Então, enfim, então esses desafios emocionais, eles vão muito na direção da construção de vínculo, de pensar nessa história que a gente está iniciando, e dos pais também entenderem, né, sair desse lugar que muitas vezes é muito complicado no período da adaptação, por exemplo, é a ideia da caridade, né? Que eu estou fazendo uma caridade. Então, uma das coisas que a gente sempre fala para os pais, isso é uma questão que quando as crianças chegam, que mobiliza muito emocionalmente, né? Então, assim, que o meu desejo para adoção deveria ser única e exclusivamente pelo meu desejo de me tornar pai ou mãe. E não porque eu tenho pena, porque eu quero ajudar as crianças. Porque se for por essa razão, elas ficarem onde elas estão, né? Deixa lá no abrigo. Porque o primeiro momento que essa criança tiver alguma reação, ou muitas vezes acontece elas sentirem falta do abrigo. Porque lá elas tinham relações, tinham. Né? E aí do pai, se ele, né, dele se ficar mexido, mas como assim? Né? Aqui tu tem um quarto, tu tem uma cama, tu tem. E aí tu preferia ficar lá, né? Então, assim, esse é um grande dos desafios emocionais que os pais muitas vezes trazem, que a gente precisa construir isso com eles. Mas, como eu disse, são muitos os desafios, né? São muitos desafios. Principalmente o tipo de perfil, se é uma adoção interracial, ou se é uma criança que ela vem com alguma doença tratável ou não, que aí tem a ver com o que ele colocou no perfil dele, né? E por aí vai, né? Mas são muitos os desafios. Mas quanto mais abertos e principalmente flexíveis para a escuta e orientação essas famílias estão, melhor é. Né? E aí a gente consegue superar os desafios e também, principalmente, essa ideia de que família é família. Filhos por adoção ou não, eles vão trazer desafios. É claro que a adoção tem algumas especificidades, algumas características muito próprias, né? Mas, no geral, família é desafio, né? Tem desafios, mas também tem afetos, tem laços, tem descobertas, né? E várias outras questões que no processo a gente vai se percebendo, né? Que esse filho ele também tem algo a me ensinar, né? Também tem algo a aprender com isso, e que é uma via de duas mãos. Bom, ali a última pergunta, acho que tem duas ou três perguntas, né, ali dentro. Uma, qual os critérios, né, de avaliação, né, e como encontrar famílias adequadas, né? Bom, primeiro, né, o critério para, assim, que dentro desse contexto a psicologia vai, vai também trazer pensar como critérios que são importantes, né? Na verdade, isso vai passar primeiro, né, muito pelo judiciário, né? Porque essa família, ela precisa oferecer, né, aquilo como que a lei já prevê, né, acesso à educação, né, garantias dos direitos básicos, né, e um que é pouco falado e lá a gente explora muito, que é o direito à convivência comunitária, né. Por isso que lá no Anjo nós temos muitos trabalhos voltados para essa convivência comunitária, através das oficinas, dos grupos, né, então tudo que a gente faz é muito voltado para essa interação, né. Então, assim, os critérios, por isso que nas conversas, né, nas trocas das famílias, a gente acaba, né, identificando algumas questões que precisam ser trabalhadas, né, para que esses pais, né, que têm o interesse de adotar se percebam. Né? Mas, efetivamente, muitas vezes o que acontece também é no avançar, né, do curso, dos trabalhos, de muitas vezes algumas pessoas identificarem que elas não estão preparadas. Né? E isso também para adoção. Isso é super bom, isso é muito positivo.
Porque como muitas vezes se vem com questões muito romantizadas, né, ali no avançado trabalho, muitas coisas vão sendo esclarecidas e muitas vezes o casal ele percebe que ele não está preparado, né? E isso para nós é muito importante quando acontece nessa fase, porque quando isso acontece, quando a criança já está ali, né, aí nós temos uma questão complicada, né? Então, nessa fase, o objetivo é exatamente esse, de esclarecer, de lucidar, de dar informações, né, de autoconhecimento. Então, o nosso trabalho, ele é longo, né, mas vai nesse sentido de passo a passo, fazendo com que a realidade, né, desse processo, dessas etapas, né, vá ficando cada vez mais claro, né, e os participantes possam se identificar dentro dessa demanda, né? Então, a primeira questão que eu diria, né, é essa. Mas todas as pessoas que têm interesse pela adoção, elas podem estar ali se nutrindo, porque é um trabalho que ele é feito para a comunidade, né? Mas, assim, efetivamente, nós não somos nós que vamos dizer, né, que uma família tem ou não condições, né, que tem as formas mais adequadas. Né? O nosso trabalho, porque quem vai entender que essa família está habilitada ou não é o judiciário. Né? No que diz respeito a questões psicológicas, né, e de outras competências, né, como por exemplo a assistência social, né, e o trabalho que nós realizamos com as crianças, por isso nós temos ali uma pedagoga que acaba fazendo toda uma intervenção, por exemplo, indo na escola, indo em casa, conversando. Então, então, nessas questões, quando a gente percebe que alguns pontos precisam ser melhor trabalhados, nós vamos fazendo isso em parceria com os pais, né? E também trocando com eles e dando essas recomendações, né? Mas, efetivamente, é um trabalho que ele é muito horizontalizado, né? Nós temos com os pais, né, com as famílias que nos buscam, esse trabalho muito voltado para uma parceria. Uma outra forma que a gente busca também é quando nós temos ali a nossa ficha, né, o cadastro de todas as famílias que nós trabalhamos. Então, nós fazemos também buscas ativas, né, nós procuramos essas famílias para saber se estão bem, para convidar para participar dos nossos eventos. Esse ano, por exemplo, nós estamos planejando, nós sempre fazemos, né? O maio é o mês da adoção, né? No dia 25, que é o dia, né? É o grande dia, né? O dia internacional da adoção, nacional, né? Então, é o dia que, essa é uma semana que todas as nossas atividades são voltadas para a adoção. Então, nos anos anteriores, nós fizemos a semana municipal. Esse ano, nós vamos promover a semana estadual, né? Que possivelmente será realizada no campus aqui da Univale de Balneário, né? Então, é um evento que nós despertamos, né, buscamos fazer um trabalho bem abrangente, é, convidando, né, a comunidade, a sociedade, para discutir, né, para fazer essa sensibilização a respeito, né, do papel da adoção, e discutir as principais demandas, né, tanto no âmbito da psicologia, do direito e tudo mais. Né? E fica aí também o convite para que vocês possam ir lá conhecer o nosso espaço, né? E quem sabe aí também, futuramente, quem sabe, estarem também atuando nessa frente de trabalho que tem muita coisa para fazer. Tem bastante trabalho para se fazer, tá bom? Então é isso.